Glória a Deus. Você que vai ficar, abre a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. A gente vai ler do versículo 15 até o versículo 23. A gente vai usar o versículo 18, 19, 20 e 21, mas vamos ler essa porção aqui do 15 ao 23. Efésios capítulo 1, versículo 15 ao versículo 23. Aleluia. Antes da gente ler, feche os teus olhos, vamos orar um pouquinho. Eu vou falar sobre poder nessa manhã. Existe um poder que está dentro de você que você não sabe, mas ele vai ser ativado hoje em nome de Jesus, amém? Então comece a orar, Se você ora em língua, você tem liberdade de orar em línguas também, em nome de Jesus. A presença de Deus já está neste lugar, né? O louvor já atraiu a presença de Deus, né? Não é porque você vê que Deus tem que estar. Na verdade, nós temos que ter um ambiente propício para a manifestação do poder e da glória dele. E ele vai manifestar o poder dele sobre nós e através de nós nessa manhã. Se você crê, comece a orar, fala: Deus, eu quero o teu poder, aumenta a minha fé, eu quero ativar o poder que há dentro de mim, para mudar minha família, para mudar minha vida, para vencer as tentações, para vencer os pecados, para vencer a vida financeira, para mudar a minha cidade, para ser o sal nessa cidade. Rabaxe cantaralaba shuri canterelebaralaba ricantereleba shuri cantaralaba xeralaba checataralaba. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, tem liberdade neste lugar. Toda obra maligna, todo demônio que entrou encostado, sai agora em nome de Jesus. Aqui não há lugar para o mal. Senhor, manda o teu fogo sobre nós nessa manhã. Nós queremos ativar o poder que há entre nós e que está dentro de nós, que o Senhor conferiu a nós, a tua igreja, e nós queremos ativar esse poder em teu nome, Jesus. Em teu nome, a igreja gloriosa, o qual o Senhor projetou através do teu filho Jesus pisando aqui nessa terra. Nós queremos ativar esse poder de mudar a história de pessoas, de mudar a história de famílias, de casamentos, de filhos, tirar das drogas, das prisões, libertar os cativos, oprimidos de Satanás. Aumenta a nossa fé. A fé vem pelo ouvir a tua palavra, Senhor. Que todos os ouvidos estejam destampados agora, para ouvir a verdade da tua palavra, para aumentar a fé e o teu poder ser manifesto nessa manhã, em nome de Jesus. Nada impeça o agir do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus, amém, aleluia. Por esse motivo, versículo 15: também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que existe entre vós. Paulo falando sobre a igreja de Éfeso, né, aos Efésios, elogiando a fé deles, e de vosso amor fraternal para com todos os santos. Eu não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Versículo 18, oro ainda, para que os olhos do vosso coração sejam iluminados. Repete comigo: olhos do meu coração vai ser iluminados nessa manhã. Se você crer, fala amém. Eu oro isso. Eu oro em nome de Jesus, que os olhos do seu coração sejam iluminados nessa manhã, para que vocês saibam qual é a real esperança do chamado que ele vos fez. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Repete comigo: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Repete: a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Existe um poder incomparável dentro de nós.
E eu espero que você entenda isso nessa manhã. E ative esse poder para vencer toda a situação contrária que você está enfrentando. Para que mude a sua história, mude o seu casamento, mude aonde você estiver. Porque existe um poder que está dentro de nós, que foi liberado através de Jesus Cristo para a sua igreja. E você é a igreja do Senhor. E Paulo diz que é incomparável a grandeza desse poder. Não tem como comparar. Existe um poder sobrenatural dentro de nós que muitos crentes não sabem. Mas você que veio, você vai aprender hoje, vai ativar esse poder. E a circunstância, se você crer, a partir de hoje, vai ser mudada na sua vida. Seja qual for o problema, o impossível que for, que Lucas 1,37, quando o anjo foi visitar Maria, falando, olha, o que você vai conceber, a obra do Espírito Santo, falou, mas eu sou estéril, não tem jeito de ter filho. Ela falou, aí o anjo falou assim, para Deus, nada é impossível. Para Deus, nada é impossível. E Jesus foi gerado do ventre daquela mulher, sem ter a semente humana. Porque para Deus nada é impossível. Repete comigo, para Deus, nada é impossível. Nem as circunstâncias que eu estou passando. Tudo é possível ser mudado através da minha fé em Jesus Cristo. Se você crer, fala amém. E o versículo 20 ele explica qual é essa incomparável grandeza desse poder. É esse versículo 20, esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e entronizando à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade, autoridade, poder e domínio, e todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta terra, mas da mesma forma que há de vir, também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés, e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há, e concedeu à igreja, repete comigo, concedeu à igreja. Quem pode falar glória a Deus? Aleluia. Esse poder Deus concedeu à igreja. O poder que estava sobre Jesus, Ele concedeu à igreja. Então para de ser derrotado, meu irmão. Nós precisamos tomar essa autoridade nessa manhã e dizer que nós somos mais do que vencedores. Esse poder foi concedido à igreja, que é o seu corpo aqui na terra, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe, em toda e qualquer circunstância. Aleluia. Pai, invocamos a tua presença, Senhor. Invocamos a tua presença, Espírito Santo. Fale o Senhor, que eu diminua e tu cresça, Senhor. Não há poder em mim, mas há poder no nome do Senhor Jesus Cristo. Seja exaltado, seja exaltado. Encontre fé nessa manhã e vem com teu poder sobre nós. Ah, Senhor, cura hoje. Cura hoje, opera milagre hoje, Senhor. Rabá, checantaralá. Muda esse casamento hoje, Senhor. Senhor, essa casa que está sem salvação, entra com salvação hoje, Senhor. Pelo poder da oração. Tira esse filho das drogas. Tira esses filhos, Senhor, da prostituição. Tira, Senhor, pelo poder da fé nessa manhã. Muda a situação financeira hoje. Rabá, shuricantaralabá. Opera o milagre financeiro hoje, Senhor. Rabá, shuricantarelebá. Aumenta a nossa força, Senhor. Aumenta a nossa força. Oh, mostra onde nós estamos, Senhor. Nós estamos assentados lá em cima, junto com o Senhor. Esse é o poder da tua igreja. Ah, em nome de Jesus, que toda mentira de Satanás caia por terra. Todo medo que ele tem lançado caia por terra nessa manhã. E a tua igreja levanta gloriosa e poderosa nessa cidade para fazer grandes obras em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, eu sei que eu escrevi tudo aqui, mas não sei como é que nós vamos agir, não. Nós vamos aqui, amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Quando a gente fala em poder, cativa o ser humano. Quais os desenhos que você lembra da tua infância? Qual que mais cativa você? Não vai falar que é aquele, pelos poderes de Grayskull, né? Que isso é demoníaco, mas tinha também, não tinha? Era chamado de como? Assistiu, né? Super-Homem, Capitão América. Ou tem que ter os superpoderes, não tem as superpoderosas. Tudo envolve poder de alguma forma.
Porque o poder cativa o ser humano. A pessoa que tem poder, ela mostra quem realmente ela é. Como é cativante as crianças, os adolescentes, jovens e até adultos ser cativado, motivado por filmes que mostram poderes sobrenaturais, como está passando esse agora, que vai passar esse apocalipse de mutante, de coisas demoníacas. E os jovens querem ir, os adolescentes querem assistir. Por quê? Porque cativa, porque tem um poder extra. É poder de soltar telha, é poder dos olhos sair, né? Não é? Cativa as pessoas. Aquilo que está em volta de poder cativa as pessoas. E Satanás tem prendido muitas pessoas, porque Satanás também tem poder limitado, muito menos que o nosso Deus. Porque para ele agir, ele tem que pedir autorização. Porque nós somos a menina dos olhos do Senhor. No povo de Deus ele não pode tocar. Mas o diabo tem poder. E ele manifesta o seu poder para algumas pessoas. E algumas pessoas ficam encantadas porque acontecem algumas coisas. Porque o diabo também tem poder. Então muitas pessoas estão presas em ficção, ou em poderes malignos e satânicos. Mas eu quero falar nessa manhã para você, que existe um poder dentro de nós, que foi liberado por Jesus Cristo, que vence todo o mal, que muda todas as circunstâncias. Por exemplo, tem gente aqui que era impossível estar aqui hoje, convertido? Levanta a mão aí, falar mal de crente, fala, bem feito. O poder de Deus te pegou, aleluia. Você fala mal de crente, rapaz, crentinho da bunda, não vou falar do resto. Você falava mal, já estava dando dinheiro para pastor, mas o poder do evangelho te pegou. Porque todo poder, toda autoridade pertence a Jesus Cristo. Em Mateus 28:18 ele diz, toda autoridade, todo poder me foi dado no céu e na terra. Não há ninguém mais poderoso que o nosso Deus. Mas o poder de Deus parece que não cativa as pessoas. Acho isso o cúmulo. Como é diabólico as pessoas serem cativadas por vários poderes, de filme, desenho, demoníacos, mas o poder de Deus as pessoas não tomam posse, ou melhor, não tem fé para tomar posse. Eu quero que você entenda que o poder pertence ao nosso Deus. Ele é o único todo-poderoso. Quando a Bíblia fala todo-poderoso, porque não tem poder maior do que Ele. Em Salmo 62, Davi disse, o poder pertence a Deus. Salmo 105, versículo 4, Davi diz, buscai o Senhor. Repete comigo, buscai o Senhor. Quem tem buscado o Senhor aqui? Aleluia. Mas ele completa dizendo assim, e o seu poder. Aleluia. Eu tenho que buscar o Senhor, mas eu posso buscar também o poder que há nele. Então ele fala para a gente buscá-lo, mas buscar também o poder que há nele. E 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, você não precisa ler, nem abrir. Mas diz que Cristo, Paulo diz, Cristo é o poder de Deus. Jesus Cristo é o poder de Deus que veio aqui na terra, que pisou nessa terra. E você conhece a história de Jesus, não tem como mais negar, né? Quem nega é ignorante hoje. A estada de Jesus na terra, o poder que ele operou. Tem gente que ainda não quer acreditar e fala que a Bíblia é papel, aceita tudo. Irmãos, a história comprova. Jesus, Deus encarnado, pisou nessa terra e de maneira poderosa marcou a história. Antes dele e depois dele. Ele marcou a história porque ele era o Todo-Poderoso. Ele era o poder de Deus aqui na terra. Jesus disse que nós erramos como igreja, porque desconhecemos as Escrituras. E nós temos batido aqui, para você ler a Bíblia, que é uma marca da igreja. Você precisa conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder. Tudo que foi feito na criação foi pelo poder da palavra. Deus disse, haja luz e houve luz. A palavra tem poder. Então você tem que conhecer a Escritura, você tem que conhecer a palavra de Deus. Mas Jesus estava ensinando ali os saduceus, que estavam ali indagando sobre, eles não acreditavam em ressurreição. Aí ele começou a contar uma história meia chula, mas existe hoje. Homem que com 7 mulheres, né? Na verdade mulher com 7 homens. Porque quando morria sem deixar filho, o homem, a mulher casava com o irmão. E assim sucessivamente, para deixar herança naquela família. Filhos. E aí os saduceus perguntam sobre essa ressurreição. Não é o caso, mas eu quero falar desse versículo específico. Aí Jesus disse assim, olha, vocês erram.
por desconhecer as Escrituras e também o poder de Deus. Então eu quero que vocês entendam uma coisa: eu preciso equilibrar isso hoje na igreja. Eu tenho desenvolvido isso em vocês: ler a Bíblia, ter relacionamento com Deus, viver o amor, porque outra marca da igreja é viver a unidade. Mas tem uma coisa que nós precisamos entender: nós precisamos ter o poder dele. Nós não podemos desconhecer o poder, porque quando nós desconhecemos o poder de Deus, o inimigo vai ganhando vantagem sobre você. Quantos crentes que parecem um coitadinho? Ai, coitadinho de mim. Você não é coitadinho. Se você entender hoje o poder que está dentro de você, você vai botar o inimigo para correr hoje em nome de Jesus. Sabe uma outra coisa que eu entendo? E nós temos visto isso quando as pessoas voltam ao encontro, né? E pessoas que já teve envolvimento com Satanás, com demônios, recebia, ficava possesso. Uma das coisas que ele tem medo de se converter mesmo, sabe qual é? Do diabo pegar ele. É verdade ou não é? Aqui nós temos pessoas, eu não vou expor, mas tem pessoas aqui que eram possuídas por demônios, eram usadas por demônios. Aí quando se converte, ele não quer definitivamente entrar de vez no cristianismo, porque eles têm medo. O demônio fica ameaçando: se você for, eu vou acabar com isso, com aquilo. Eu quero dizer para você: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você não precisa temer, mas você tem que se entregar. Se você ficar com um pé aqui e outro aqui, um no mundo e um em Deus, você vai cair. Mas se você trazer os dois pés para cá: Deus, eu creio em você, eu creio no Senhor, Tu és a minha força, tudo que o diabo está falando eu recuo, em nome de Jesus, eu mando ele embora, eu resisto ele, e você vai vencer. Porque Deus é o Todo-Poderoso, o diabo não é. Então nós precisamos hoje entender: nós não podemos errar por não ler a Bíblia, mas também você não pode errar não conhecer o poder de Deus. E eu quero te mostrar: aumenta a sua fé, escute a palavra de Deus. Eu tenho aqui vários versículos para te dar, para aumentar a sua fé, para você no final desse culto receber a tua vitória e colocar esse poder em ação, ativar esse poder hoje e botar o inimigo para correr da sua casa, da sua família, dos seus filhos, das suas finanças. E nós vamos abençoar a nossa cidade nesse sábado, com esse poder que Deus vai liberar sobre nós. Quem crê, fala amém. Atos 10, 38. Quando Pedro foi lá na casa de Cornélio, ele pregou o evangelho, o Espírito Santo veio sobre os gentios. O primeiro gentio a se converter foi Cornélio e a sua família, e os seus empregados ali. Porque os judeus achavam que a salvação era só para os judeus. Mas ali, em Atos 10, são os primeiros gentios a se converter. Eu só não vou contar a história, mas eu só quero destacar o versículo 38. Vamos abrir lá em nome de Jesus. Já que eu vi que vocês abriram aí. Está dentro desse contexto que eu disse, mas eu quero destacar esse versículo 38, que Pedro diz assim, explicando, né, para os apóstolos. E se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus ungiu com o Espírito Santo e... Repete comigo: como Deus ungiu com o Espírito Santo e poder. Quem que Deus ungiu? Jesus Cristo. Não é eu e você que não vamos precisar dessa unção e desse poder, né, irmão? Mas Jesus não era Deus? Ele era. Mas ele é o nosso exemplo. Se ele foi ungido pelo Pai, eu e você precisamos dessa unção e desse poder. Nós precisamos. Existe um poder liberado para nós agirmos na nossa família. Existe um poder liberado sobre você para agir no seu casamento, com seus filhos, com seu cônjuge, e na nossa cidade, e na nossa nação. Irmãos, o que está acontecendo no Brasil foi Deus mexendo para a igreja se unir. Quantas igrejas juntas que brigavam e falavam mal umas das outras estão se unindo agora? Porque se as igrejas se unirem, o povo de Deus se unir, Deus move uma nação. Deus traz avivamento sobre uma terra. Deus traz o poder dele e muda a história, irmãos. Muda a história. Estou lembrando aqui daquele, não posso citar porque eu não conheço muito, não assisti todo o vídeo, mas nós estávamos lá no MFA e o pastor Fernando passou, né, o vídeo de Cali, na Colômbia. Quem conhece Cali era o maior antro do quê? Do que tinha lá?
de droga. Os maiores milionários de droga, de armas, estavam lá. E Deus mandou 2 missionários para lá. E a história comprovou que começaram a ser presos todos os bambambãs. Tinha morte praticamente todo dia. Quando Deus começou a soprar o avivamento sobre aquela terra, porque gente se levantou para orar, usando o poder do nome de Deus, aquela cidade foi mudada. Pastor, mas eu conheço a história lá, não mudou tanto. Não, mudou muito. Você tem que entender que mudou muito. É lógico que não acabou com tudo, mas a igreja fez a diferença. 2 homens, na verdade, um casal, usando o poder do nome de Jesus, e muitas igrejas se uniram, aquela cidade foi mudada. Eu creio que Fernandópolis vai ser mudada a partir de sábado, em nome de Jesus. Eu creio, mas você precisa crer comigo, porque é na unidade que nós fazemos as coisas acontecer. Eu costumo dizer que se os políticos entendessem como é importante a igreja numa cidade, como é importante, era menos gente no hospital, é ou não é? Quantos acreditam nisso? Era menos gente bebendo e se drogando, muito menos roubo. Quantos acreditam nisso? Muito menos. Irmão, nós damos lucro para a cidade. O crente paga IPTU. Não senti firmeza. O crente paga IPTU, paga as contas em dia. Se não paga, tem que pagar, irmão. Só dá lucro. A igreja é uma bênção na cidade. E tem outros que querem acabar com a igreja. Não pode, aí não pode. Não pode fazer isso, aqui não pode fazer aquilo. Irmãos, a igreja é bênção. Pelo menos deveria ser. Porque existe um poder em nós para mudar as circunstâncias. Irmãos, muito pode a oração de um justo. Muito pode, ela é eficaz. O problema é que a circunstância não é mudada porque falta fé, e constância e perseverança na fé. Mas a partir de hoje você vai sair daqui diferente. Essa cara de maracujá de gaveta vai sair de você. Porque essa palavra, pastor, eu estou cansado de escutar essa palavra de poder, não muda meu casamento, minha mulher não muda, quem tem que mudar é você, rapaz. Meu marido é cabeçudo, pastor, quem tem que mudar é você, mulher. Muda você que Deus opera um milagre na sua casa. Nós precisamos entender que a mudança tem que ser começada em mim. Aí vai mudar a minha casa, aí vai mudar meu bairro, aí vai mudar a cidade, porque nós somos cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Em Atos 1:8, Jesus disse: espere em Jerusalém. Espera lá, porque vocês vão ser revestidos de poder. E Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Samaria, Judeia, até os confins da terra e até em Fernandópolis. Existe um poder sobre nós, em nós, que precisa ser ativado nesses dias. Precisa ser ativado. Sabe, irmão, sabe o que eu quero que aconteça com você? Você parar de dar glória a Deus no milagre dos outros. Eu quero que você passe a dar glória a Deus nos teus milagres. Aleluia. Eu vou dar outra oportunidade de você falar um amém, tá? Eu quero que você pare de dar glória a Deus nos milagres dos outros e passe a dar glória a Deus nos milagres que vai acontecer na sua vida. Ah, irmão, pelo amor de Deus, tem que dar 2 chances para vocês. É gostoso ouvir milagres, é ou não é? Eu ouço cada milagre, irmão, eu falo, meu Deus. Tem aquelas pessoas, aquela família que a gente tem compaixão, não tinha comida, elas sentam na mesa e a família inteira ora, a criancinha ora: pai, manda alimento. Daqui meia hora alguém vai lá e fala: olha, Deus mandou aqui trazer alimento. É gostoso ouvir milagres, que Deus curou, que Deus libertou. Mas eu quero que você experimente esses milagres, que você viva esse poder. Você glorifique a Deus porque está acontecendo com você e não só com os outros. É bom acontecer com os outros, mas eu quero que a partir de hoje você ative esse poder que está dentro de você, e os milagres vão acontecer com você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós. O Espírito Santo já foi liberado. O Espírito Santo já foi liberado. Deus concedeu à igreja, através de Cristo, um grande poder, uma força sobrenatural para vencermos o mundo e mudar as circunstâncias. Basta você ativar. Pastor, mas como é que eu vou ativar? Tem um botão aqui, Start? Tem. Oração. Você tem que ter uma vida de oração, meu irmão. Você tem que orar em línguas. Você tem que ser batizado no Espírito Santo, busque isso. Você tem que orar em português, você tem que orar com a mente. Você tem que orar em todo o tempo, sem cessar. Orar constantemente, ter um tempo de oração. Não adianta você querer milagre se você não ativar ele através da oração.
através da leitura da palavra e através da fé. É assim que se ativa o poder. Orando, orando. Quando você cansar de orar com a mente, ore em espírito, que Deus vai trazer revelações grandes e fé para você vencer todo gigante que se levantar. Irmãos, as histórias da Bíblia não é para você contemplar e falar uau, não, é para você viver elas também. Todos nós temos gigantes, mas eles se levantam para cair daqueles que é cheio do poder de Deus. Eles têm que cair. Mas eu vejo muito crente recuando, andando para trás. Eu digo para você, Deus nos chamou para andar para frente. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E tem crente fugindo do diabo. Eu quero dizer para você, quem tem que fugir é ele. Nós resistimos, sujeitamos a Deus, resistir ao diabo e ele vai fugir de você, vai fugir da tua família, vai fugir do teu casamento. Ele vai ter que soltar a sua esposa, vai ter que soltar o seu esposo, os seus filhos em nome de Jesus. Mas você tem que crer. Deus muda a história. Deus é um Deus que muda a história. Deus muda a história de um ladrão como Zaqueu. Zaqueu, desce daí, eu vou jantar contigo, meu filho. Era um publicano, era ladrão, ele era coletor de impostos. Mas entrou salvação naquela casa. Ele falou, Deus, se eu roubei, eu vou devolver 3 vezes mais aqueles que eu roubei. Isso é salvação. Ele tirou os olhos do poder e do dinheiro e colocou em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque o melhor do que dinheiro é ter Jesus no nosso coração. Temos a salvação nele e viver o poder do Evangelho. Irmão, lá no céu você não vai precisar desse poder. Quantos creem comigo? Lá o diabo já foi vencido, lá vai ser corpo glorificado, aleluia, glória a Deus. Lá é só bênção. É só bênção. Então o poder é para ser ativado aqui na terra, agora. Não, pastor, quando eu estiver no céu, esse poder, não, para, irmão, não tem poder no céu. O céu não vai precisar disso. Deus deu autoridade para você aqui agora, para resistir o diabo, para vencer, para mudar as circunstâncias. Pastor, e quando não mudar as circunstâncias? Eu oro, não está mudando. Tudo posso naquele que me fortalece. Foi isso que Paulo disse. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou passando dificuldade, eu vou vencer. Se eu não vencer, eu vou passar dando glória a Deus. Não vai me abater, não vai me derrubar esse problema, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Você tem que entender que a força que Deus nos dá é para enfrentar problemas também. Não é para acabar com todos eles, mas é para você enfrentar esses problemas e não cair. Aqueles que estão sobre a rocha, vai vir vento forte sobre a sua casa, mas você não vai ser destruído. A sua casa não vai cair, porque você está sobre a rocha, sobre o poder de Deus. Existe um poder liberado sobre a igreja. Existe uma força sobrenatural. Sobrenatural. Que Paulo diz aqui. Vou voltar lá para Efésios. Versículo 18. Ora ainda que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Existe um poder, o mesmo que esteve com Jesus para ressuscitar ele dos mortos, para se operar milagres. Esse poder, está aqui no versículo 22, concedeu à igreja. Irmãos, presta atenção nisso. Olha a revelação. O mesmo poder que estava com Jesus para operar milagres, para fazer maravilhas, mudar circunstâncias, expulsar demônios, curar enfermos, libertar cativos. O mesmo poder foi concedido a quem? A igreja. Quem é a igreja? Deus concedeu o poder a essas paredes. Se relar nessa parede, vai dar choque e vai sair daqui curado. É assim? Quem é a igreja? 1 Pedro 2,5 fala: vós sois pedras vivas, edificado casa espiritual, para oferecer sacrifícios agradáveis ao nosso Deus, através de Jesus Cristo. Nós somos a igreja. Eu sou templo do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo, e esse poder está dentro de você, já foi liberado. Você precisa ativar pela fé, você precisa tomar posse nessa manhã, em nome de Jesus. E a igreja é a plenitude de Cristo. Olha o versículo 23, que é o seu corpo aqui na terra. Quem é o corpo de Cristo? Somos nós. 1 Coríntios capítulo 12 diz: vós sois o membro de Cristo. Perdão, vós sois o corpo de Cristo, mas individualmente membros desse corpo.
Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Assim como o corpo físico de Jesus pisou na terra e operou milagres, a igreja precisa estar na terra, operando milagres, sinais e maravilhas, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. E essa é a tua responsabilidade. Cutuca o seu irmão falar, essa é a tua responsabilidade. Você é a igreja do Senhor aqui na terra. É a plenitude de Cristo. Assim como Cristo fez grandes milagres e operou maravilhas enquanto esteve pisando na terra, a igreja precisa continuar manifestando o seu poder. E este poder, repete comigo, e este poder, não perca não, olha para mim, fala, e este poder está dentro de mim. Quem crê, fala amém. Fala, eu vou ativar esse poder hoje. Eu vou sair daqui com uma fé, eu vou sair voando. Aleluia, aleluia. Como é duro, irmão, tem gente que fica olhando para mim assim, ó. Será? Pastor, soubesse que eu estou enfrentando. Eu não quero saber o que você está enfrentando, eu quero saber que Deus é maior que todos os teus problemas. Mas infelizmente eu não posso tomar posse por você, eu vou tomar posse por mim. Você tem que tomar posse por você. Você é o homem da casa, é o cabeça. Toma posse pela sua família então, homem. E joga fora essa cara de maracujá de gaveta aí. Em nome de Jesus. E toma, faz uma cara de fé. Faz uma cara de fé. Ué, irmão, você está rindo de mim? Não? Quando a minha esposa faz, vocês gostam, né? Vocês não riem dela, né? Só em casa. Repete comigo, fala, a igreja é um instrumento de poder de Deus aqui na terra. Tem que crer nisso, irmãos. Através da fé, da oração e da palavra, eu ativo esse poder dentro de nós. Você precisa orar em espírito mais. Quanto tempo você tem de oração no dia? Fala para mim, não precisa falar. Quanto tempo você gasta de oração? Quanto tempo você gasta na frente da televisão? Quanto? Não precisa falar. Quanto tempo você gasta na frente do... Quanto tempo você gasta na frente do computador? Não, mas é o meu trabalho, por isso, pastor, eu fico no computador porque é meu trabalho. Já parou para pensar? Aí, como é que vai ativar o poder? Só se for o poder de outras coisas, mas o poder de Deus se ativa através da oração. Gastar tempo lendo, orando em espírito, orando em português com a mente. Tem que orar, irmão. Quer poder? Ore. Os grandes avivamentos começou como? Como é que aconteceu o Pentecoste? Por que aconteceu o Pentecoste? Porque estavam lá brincando de imaginação. Os discípulos sentou e falaram, vamos brincar de imaginação aqui e esperar. Foi isso que eles fizeram? Não, lê lá em Atos. Eles estavam fazendo o quê? Orando. Gastava tempo em oração, 1, 2, 3 horas, orando. E não orava em línguas, porque ainda o Espírito Santo não tinha se derramado. Orava na língua deles mesmo. Acho que era aramaico, né? Então não tem desculpa, mas eu não oro em línguas, oro em português, irmão. Acaba o assunto. Lê a Bíblia que você vai ter mais assunto para orar. Tinha uma propaganda, não tinha? Não sei se era o jornal ou a revista. Acabou o assunto? Leia o jornal, é o Estadão, né? Fiz uma propaganda de graça aqui, né? Mas amém. Depois a gente corta essa parte. A irmã falou, eu me empolguei que falei. Está sem assunto? Lê o jornal. Está sem assunto na oração? Lê a Bíblia, irmão. Fala para o irmão, está sem assunto na oração? Fala para ele. Ele vai te escutar mais do que a mim. Lê a Bíblia. Ele te escuta. Eu tenho certeza que você falou para ele, ele vai te escutar mais do que eu falei daqui. A igreja tem poder para operar milagres, libertar cativos, curar os enfermos, expulsar os demônios. O Espírito de Deus está sobre nós, pelo qual nos ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados de coração, a curar, a pôr em liberdade os cativos, algemados. Irmãos, esse poder está conosco. Esse poder está em nós. A igreja de Cristo é aquela igreja gloriosa. Pastor, mas no Brasil a igreja de Cristo está sendo confundida com a igreja dos escândalos. Irmãos, eu não quero saber quem está fazendo coisa errada. Eu quero saber que nós podemos fazer certo. Que nós estamos aqui pagando o preço para sermos fiéis a Ele. E não nos dobramos diante do sistema. Irmão, nós não temos preço, a não ser o sangue de Jesus que pagou já. Eu não vou me vender. E Deus me permite eu não me vender. Se eu vender, o Senhor me leva antes.
Se eu for me corromper por esse sistema mundano, o Senhor pode me levar antes. Eu estou fazendo oração na frente dos meus irmãos, mas eu não quero me corromper. Eu quero declarar e marcar uma geração que aqui em Fernandópolis tinha gente que pagava o preço para que o nome de Jesus fosse glorificado e o poder dele seja liberado sobre a nossa cidade. Deus colocou as igrejas nas cidades para ser bênção e não maldição. Você precisa ser bênção. Uma igreja gloriosa, viva. A igreja de Cristo é viva, não é igreja morta que você sai com sono, entra com sono e sai morrendo. Não, você pode até entrar morrendo, mas você sai daqui vivificado pelo poder de Deus. A igreja de Cristo é essa igreja, viva, gloriosa, poderosa. Ela é a luz nas trevas, ela é santa. A igreja de Cristo é santa, ela que dá sabor nesse mundo sem sabor. A igreja tem que influenciar a cidade, e não a cidade influenciar a igreja. O mundo não tem esse poder, quem tem esse poder somos nós. Sai de cima do muro, meu irmão. Repete comigo, fala assim, sai em cima do muro. Agora vira para ele e fala assim, entendeu? É melhor esses profetas fazer, que esses profetas estão sentados aí, são bênçãos. Quando você fala, toca o coração do irmão ainda mais quando é a esposa falando, a esposa aquela olhada assim, com aquele olho assim, entendeu? Aquele olhar da esposa, o homem entende na hora. O homem é mais forte. Quantos concordam comigo? Ué? Eu vou tentar de novo. Os homens são mais fortes que as mulheres. Não é não, irmão? O irmão não falou que não é não, Sandra. Vai fazer uns apoios, fazer uns negócios. Vê quem faz mais. Joga 5 sacos de arroz de 5 quilos no homem. Ele estoura a coluna, mas ele segura. A mulher pega 2. Ai, pesado, meu bem, pega para mim. O homem é mais forte. Mas quando a mulher olha, acabou a força do homem. Lembra de Sansão? Quem que era mais forte, Sansão ou Dalila? Hã? Sansão era o Rambo da Bíblia, irmão. Com a queixada de jumento ele matava 1000 numa pancada só. Aí a Dalila, com o bico doce. Ô, meu amor, você não me ama. Qual que é o teu segredo? E ele se tornou escravo, perdeu a visão e se tornou escravo lá dos filisteus. Existe um poder dentro de nós. Vocês dois, marido e mulher, vocês precisam ativar isso dentro das casas de vocês. Vocês precisam entender isso nessa manhã. A igreja de Cristo não é fraca. Repete comigo, a igreja de Cristo não é fraca e não é derrotada. Irmãos, às vezes eu também uso esse termo. Não, a igreja do Senhor Jesus, ela está, né? Tem muitos líderes espirituais fazendo coisa errada, mas eu quero dizer para você, a igreja de Cristo não está derrotada. Nunca foi derrotada. Nunca foi fraca. Pode ter gente fazendo coisa errada e Deus vai e traz justiça mesmo. Você pode ver grandes pastores, grandes profetas, estão tudo por baixo hoje. Porque brincaram com Deus. Mas eu quero dizer para você que a igreja de Cristo continua gloriosa. Continua poderosa. A igreja de Cristo não é fraca, não. E a igreja de Cristo somos nós. 1 Pedro 2,5 fala sobre isso. Vós sois pedras vivas. Em outra versão, pedras que vivem. Nós somos edificados a casa espiritual de Deus. Eu e você temos esse poder dentro de nós. A igreja do Senhor, irmãos, é aquela que ora e os portões das prisões se abrem. Quantos creem nisso? Lembra quando Pedro estava preso? O que aconteceu com a igreja? Eles estavam orando. O que aconteceu com o primeiro portão eletrônico? Surgiu daqui. Pedro falou, mas o que está abrindo esse portão? Não estou entendendo. O anjo foi lá, abriu o portão e ele saiu. A igreja do Senhor é aquela que ora e o lugar onde eles estão tem que tremer. A igreja do Senhor, quando adora, a glória, a fumaça da glória de Deus enche o lugar. Essa é a igreja, gloriosa, poderosa. A igreja é aquela que tem poder para expulsar demônio, para libertar os cativos, para pôr em liberdade aqueles que estão algemados através de vícios, demônios que têm prendido essa pessoa, ou na vida financeira. A igreja do Senhor, ela é poderosa para libertar essas pessoas. A igreja tem poder de mudar uma cidade, de mudar uma família, de mudar uma nação. Deus tem poder para isso, irmão. Nunca subestime o poder de Deus, por favor. Nunca mais
basta a tua cabeça, meu Deus, só estou tendo derrota, porque o diabo está acabando comigo. O diabo não tem poder para isso. Você está dando essa autoridade. Mas para isso hoje em nome de Jesus. E tome essa autoridade, as coisas vão mudar na sua vida. Esse poder já está liberado. Basta você ativar ele hoje, em nome de Jesus. Então nós não podemos ser apenas pessoas usufruindo aqui nessa cidade. Você não pode ser apenas um cidadão fernandópolense, você não nasceu aqui, mas mora aqui. Você não pode ser apenas uma pessoa morando em Fernandópolis. Mas você tem que ser um agente de milagre nessa cidade de Fernandópolis. Por isso que nós vamos caminhar. Pastor, mas nós estamos orando já pelo reino de Deus. Mas Deus não podia mandar o reino? Não, nós vamos fazer naquele dia, marcado no céu, profeticamente, pisando nessas ruas e declarando naquele culto público que o Senhor Jesus reina sobre a nossa cidade. Que o reino dele, com todas as suas características de poder, vai vir sobre a nossa cidade. E ela vai ser mudada em nome de Jesus. E as igrejas vão ser unidas pelo poder. Porque sempre tem que alguém pagar o preço. E nós estamos decididos a pagar esse preço de unidade. E nos humilharmos. Porque aqueles que se humilham serão exaltados. Você tem que crer nisso. Amém? O poder que você precisa para mudar a sua família, suas finanças, esses problemas ou enfermidade, ele já está dentro de você. Não é que Deus vai dar, ele já está dentro de você. Você precisa hoje ativar. Como é que eu ativo? Pela fé, oração, pela palavra. E nós vamos praticar hoje já pela manhã. Eu vou te dar a oportunidade de você ativar isso hoje já. Esse poder para mudar as circunstâncias. Irmãos, a coisa é tão séria que em João capítulo 14, versículo 2, Jesus disse assim: em verdade, vos asseguro. Olha só isso aqui. Para mim, Jesus falar uma vez só já é o suficiente. Quantos sério? Quantos também têm essa mesma ideia que eu? Jesus falou uma vez só, para mim, ele falou, acabou, é o suficiente. Mas olha o que ele diz aqui: em verdade. Irmãos, quando tem essa expressão na Bíblia, eu quero dizer para você, não é que ele está querendo afirmar para que ninguém duvide. Não é isso não, porque ele não precisa, ele não tem esse complexo de inferioridade, que as pessoas duvidam da palavra dele. Mas é que é importante. Ele quer dar um destaque em alguns versículos. E nesse ele diz assim: em verdade vos asseguro, que se vocês crerem, e essa palavra está sendo lançada agora, se vocês crerem, vocês farão as obras que eu fiz. Jesus está dizendo para mim e para você: em verdade vos asseguro, que se vocês crerem, vocês farão obras que eu fiz, e ainda maiores. Aleluia. Como é que eu vou fazer algo maior que Jesus, irmãos? Como? Só ele estando dentro de mim. É através do poder que está dentro de você. Vocês estão entendendo? Então, se ele disse que nós vamos fazer obras que ele fez ainda maiores, é porque esse poder já está aqui dentro. Se você já entregou sua vida para Jesus, dizendo que ele é seu único Senhor e Salvador, o poder já está aí dentro. Basta você ativá-lo e fazer obras maiores. Nós vamos fazer obras maiores nessa cidade, nessa igreja, na sua casa, na sua família. Obras maiores. Há um poder sobre nós. Ele liberou, ele falou, e eu tomo posse da palavra dele. Irmãos, ele não é homem para mentir. Se ele disse que nós iríamos fazer, nós vamos fazer. A coisa é tão séria que Jesus nunca pregou para converter 3.000 almas. Então, irmãos, eu não estou falando aqui que Pedro ou algum apóstolo, Paulo foi melhor que Jesus, ou maior. Amém? Eu estou falando de obras. Amém? Não de pessoa, mas de obras. Pedro, na sua primeira mensagem, pescador, na sua primeira mensagem em público, converteu mais de 3.000 almas. Tem algum relato na Bíblia que Jesus pregou e 3.000 pessoas foram convertidas? Ah, mas ele multiplicou os pães, né? Ali comeu muita gente, mais de 5.000 pessoas, mas ali não fala que houve conversão. Tanto é que o povo ainda murmurava ainda depois. Depois seguiu Jesus na segunda multiplicação dos pães. Jesus fala: vocês estão atrás de mim por causa do quê? Por causa de mim? Não, porque vocês estão com fome, seus esfomeados. Vocês querem comer pão de novo? Então Pedro, depois do Pentecostes, ser cheio do Espírito Santo, ele já começou a fazer obras maiores. E eu creio que nós vamos fazer obras maiores. Irmãos, essa igreja aqui é um milagre de Deus. Isso aqui é um milagre. Uma igreja que começa dentro da nossa casa, com 6 pessoas, e 8 anos depois, que não foi completado ainda 8 anos, adquirir o que nós adquirimos, e crescer o quanto nós crescemos, em visão da nossa cidade, é milagre, é o poder de Deus sendo liberado sobre nós. E eu creio nesse poder.
Eu não ignoro esse poder, mas não sou orgulhoso desse poder, porque esse poder é Ele. Porque a Ele, a honra, a glória, o louvor, tudo pertence a Ele. Mas é uma realidade. Mas eu creio, como pastor, que nós vamos fazer obras maiores. Quantos creem? Quantos querem fazer obras maiores? Começa na sua casa, homem. Você vai mudar hoje. Você vai mudar hoje. Você vai sair daqui. Você entrou um cavalo, mas vai sair amansado. Aleluia. Aleluia. A mulher rixosa era goteira pingando 3 horas da manhã na lata. Você vai sair daqui uma mulher abençoadora em nome de Jesus. Aquela mulher cri-cri que fala, para chamar a atenção do marido. Vai parar com isso. Você não precisa disso. Deus está com você, mulher. Deus vai mudar a tua história. Mas você tem que crer. Você precisa ativar esse poder hoje em nome de Jesus. Jesus entregou este poder e toda a autoridade na mão da igreja. Por que Ele entregou? Só entrega quem tem. Em Mateus 28, 18 eu já falei. Ele tem essa autoridade. Ele tem esse poder. Ele diz toda a autoridade, que é a mesma raiz da palavra, de poder. Todo o poder, toda a autoridade nos foi dada no céu e na terra. Meu irmão, nós estamos do lado vencedor. Você está do lado que é todo poderoso. Por que temer? Ai, pastor, mas a carne é fraca. Então ora. A carne é fraca, ora. Se enche do Espírito, que você vai ter fé para vencer essas circunstâncias. Por que muitos que estão no nosso meio já não estão mais? Por que eles já abandonaram a fé? Não sei se é muitos, mas outros estão em outra igreja. Mas aqueles que abandonaram a fé, por quê? Porque afrouxaram, não sabem que tem esse poder dentro deles para vencer. No primeiro problema, murmurou e saiu e reclamou. Ah, pastor, já faz 5 anos que eu estou tentando, meu casamento não muda, minha esposa não muda, meu marido não muda, meu filho não muda. E você mudou? A pergunta é essa. Quem tem que mudar é você, aí Deus faz a obra, irmão. Como se você viesse para Deus mudar a sua circunstância. Na verdade, que você tem que ir para Deus para mudar você primeiro. Depois Ele libera as bênçãos sobre a sua vida. A ideia é essa do Evangelho. Não é que o Evangelho mude a sua vida só, mas que o Evangelho, mude a sua vida para melhor. Mas você tem que mudar a sua vida em santidade, abandonar o pecado, para depois receber as bênçãos do Senhor. Quantos acreditam nesse poder que eu estou pregando nessa manhã? Este poder age através de nós, a igreja. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Está aí, só virar. Aquele que é poderoso, aleluia, para fazer infinitamente mais. Repete comigo, aquele que é poderoso. Quem que é poderoso? Jesus. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que age nas nuvens. Amém? Segundo o seu poder que age, abre a boca, irmão, fala em nós, em mim. Eu tomo posse desse poder, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder. O poder é dele, mas age em nós. Aleluia. Versículo 21. A Ele seja a glória na igreja. A Ele seja a glória na igreja. Quando manifestamos o poder de Deus, a glória é dele. O poder é dele. Teu é o reino. Teu é o poder. E a glória para sempre. Amém. O reino é dele. O poder é dele. A glória é dele. O que sobra para mim? Exercer a fé. E já está bom demais. Não tem melhor coisa. Você está com Ele dentro de você, operando a fé, vencendo os problemas. É aquele que você está enfrentando o problema. Você não vai cair. Porque o grande problema quando enfrentamos os problemas, o grande problema, isso é para prestar atenção, né? Quando a gente fala assim, o grande problema quando estamos enfrentando o problema, é que você desanima. E você, quando você está enfrentando o problema, qual que é a vontade que você tem que fazer? Ficar em casa. Parece que não vai dar certo. Meio desanimado. Aquele desenho, ó céu, ó terra, ó chuva, ó sol, ó vento. Ó, tudo é comigo. Aí o diabo gosta quando o crente fica assim, murmurando e reclamando. Ele fala, são bobos mesmo, não sabe o poder. Até o diabo sabe, se ele soubesse o poder que está dentro dele. Porque ele sabe o poder que está em nós.
Tinha determinado momento que Jesus estava andando na terra, ele falou: filho de Davi, o que eu tenho contigo? Você já veio me perturbar? Não, Jesus tem todo o poder. Pode ter legião, 12 legião, pode ter o tanto de demônio que tiver numa pessoa, mas o nome de Jesus tem poder. É só você ler Filipenses capítulo 2, de 5 em diante. Porque ele se humilhou, Deus o exaltou sobremaneiramente e deu um nome que está acima de todo nome, acima de principado, potestade. Está aqui também em Efésios capítulo 1, versículo 19, versículo 20. E esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos e entronizando à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Tudo isso ele deu à igreja, todo esse poder. Fica de pé em nome de Jesus. Pastor, está acabando? Mais ou menos. Pode vir o ministério aqui em cima, fazendo um favor. Vira para o seu irmão e fala assim, pega na mão dele. Mão de profeta. Como é que é mão de profeta? Tem 5 dedos, se vai faltando não tem problema também. É mão de profeta. Está pegando a mão. Fala assim, Deus não te deu espírito de medo. Agora vira para o outro, que é a mesma palavra, assim, Deus não te deu espírito de covardia, mas deu o espírito, irmão, pode soltar a mãozinha do irmão. Paulo falou para Timóteo capítulo 1, versículo 6 ou 7. Vou falar certo, porque tem gente que anota, depois fala, pastor falou errado. Oh Jesus, onde está? Anotei aqui, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6 e o 7. Ele falou, Timóteo tinha um desafio muito grande. Trabalhar com a igreja era um desafio muito grande. Era uma igreja muito grande e problemática. E ele soltou Timotinho lá, o jovem pastor. Mas Paulo disse para ele assim, Timóteo, reaviva o dom que está em ti, que eu coloquei as mãos sobre você e você recebeu esse dom. Reaviva. Estou dizendo para você, irmão, reaviva esse dom que está aí dentro, essa chama de novo. Reaviva de novo, tem muita gente apática. Reaviva de novo esse dom, esse poder está aí dentro. Aí Paulo diz assim, porque Deus não te deu espírito de medo, espírito de covardia, mas espírito de poder. Poder, ousadia. Outra versão fala ousadia. Não, para de ter medo. Eu tenho medo de errar. Eu tenho medo, sabe, pastor, de me lançar em Deus e não é isso que eu penso. Não sei se a religião é essa. Não, para de medo. Medo te paralisa. Medo é contra a fé. Medo de barata, medo de alto. Você tem medo de tudo. Medo dos meus filhos. Não. Medo de não ter dinheiro. Medo. Que medo, irmão? Confia. Deus cuida de você. Mesmo sem salário, Ele te manda alimento se você crê. Aí, irmão, você senta na mesa e murmura, Deus, está difícil a situação. Vai chegar alimento? Não vai não, mas senta na mesa e começa a clamar, Deus, eu creio em Ti, Senhor. Manda a providência do céu. Abre as portas sobre a minha vida, Senhor. Eu confio em Ti, a minha esperança está no Senhor. Imediatamente vem o socorro do Senhor. O problema é que você murmura. O problema é que você reclama. Você tem medo, você é covarde, você não vai até Deus. Irmãos, nós precisamos ativar a igreja primitiva novamente. Qual a igreja? Qual a diferença da igreja primitiva e nossa? É porque eles estavam na esperança que Jesus estava voltando rápido. E eu não posso perder nunca isso em vista. Eu já preguei sobre isso. Tem 2 formas de Jesus voltar. A primeira é voltar de maneira gloriosa. A segunda é morrer. Se você morrer sem Jesus, você vai para o inferno. Então tem que decidir hoje. Entregue a sua vida a Ele e comece a ativar esse poder que está dentro de você. Deus não te deu espírito de covardia nem de medo. Irmãos, essa palavra é para mim. Eu já compartilhei isso com a minha esposa. A minha alma muitas vezes é instável. E amanhã eu acredito que vai ser minha luta. Amanhã o diabo vai vir sobre mim, na minha mente de novo, eu tenho certeza. Parece que toda segunda-feira ele vem. Você viu fulano, você viu ciclano, alguém liga, aconteceu um negócio, fofoca, aquele negócio da igreja, só para me desanimar. Mas eu não vou deixar isso acontecer mais em nome de Jesus. A minha alma tem que estar estável no Senhor. Há um poder dentro de mim. E se eu tenho que passar essa dificuldade, eu vou passar. Não tem problema passar luta.
porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele me fortalece para enfrentar essa luta, enfrentar essa enfermidade, enfrentar essa escassez. Ele me fortalece, eu não vou murmurar. Eu vou sair à luta e vou ativar esse poder que está dentro de mim, porque Ele concedeu à igreja. Quantos creem? Pode falar amém. O medo paralisa você, irmão. Lança fora o medo hoje. Você vai lutar contra esse medo, essa insegurança, essa incerteza. Aleluia. Marcos 16, 17, 18 diz: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, em meu nome falarão novas línguas, orarão, colocarão mão sobre enfermos, serão curados. Se beber alguma coisa mortífera consagrada a demônio, não vai causar mal. Há um poder dentro de nós. Esses sinais é para acompanhar você e a mim. Sabe o que eu acho interessante? As chaves do reino dos céus estão na nossa mão. Jesus naquela conversa para Pedro falou: Pedro, tu és Pedro, tu és uma pedra pequena, mas eu sou a rocha, e sobre esta pedra, Jesus falando dele mesmo, a minha igreja está firmada, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, essa cidade está cheia de porta de inferno, mas como igreja nós vamos meter o pé nessa porta e resgatar essas vidas lá em nome de Jesus. Nós vamos mostrar para essa cidade que existe um poder que está dentro de nós para salvar essas vidas. Existe esse poder dentro de nós. Há poder em nós, em Cristo Jesus. Em Lucas capítulo 10, que a gente até usa para casa de paz, versículo 19. Quando Jesus enviou os 70 de 2 em 2, e ele disse assim: eu lhes dou autoridade, eu lhes dou poder para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhe causará dano. Deus concedeu essa autoridade aos filhos, aos discípulos do Senhor. Não temas, não tenha medo. Hoje é amanhã da tua vitória. A vitória da salvação na tua casa, da cura, do milagre financeiro, do que você está precisando. Receba o teu milagre nessa manhã em nome de Jesus, porque em breve, Romanos 16, 20, Paulo diz: em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Aleluia! É debaixo dos nossos pés. Aleluia. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos e vamos ativar agora esse poder que está dentro de você. Oh, fala: eu não temo você, Satanás. Fala para ele: se você está desempregado, fala: eu não temo desemprego, eu não temo recessão, eu não temo que o meu casamento está acabando, porque o Senhor vai restaurar. Abre a sua boca agora e comece a orar fervorosamente, poderosamente. Declara a cura do seu marido, declara a salvação da sua esposa, declara o milagre financeiro na sua casa.